É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o conflito recente entre Israel e Hamas, as perspectivas sobre a onda de violência na região após o cessar-fogo e a origem da tensão entre judeus e muçulmanos. Eu converso com André Leist, que é diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil e especialista em Oriente Médio. André, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, nós tivemos uma situação de conflito por vários dias, com muitos civis mortos, muitas vítimas, mais de 200, e veio o cessar-fogo. Apesar disso, a gente vê uma situação de conflito ainda, de atentados, trazendo a violência para dentro de Israel. E como é que você vê a situação a partir de agora? Porque os dois lados se consideram vitoriosos. Então, na verdade, a guerra contra o terrorismo não tem uma vitória clara, porque você não vence uma guerra contra o terrorismo, porque a ideologia ela tende sempre a ser preservada por aqueles que sobrevivem, né? O Al-Qaeda não existe muito e continua existindo no campo das ideias, o Estado Islâmico é a mesma coisa. O Hamas não é diferente disso. Então, o Hamas sofreu duras baixas, né? Eles perderam diversos jihadistas, perderam estruturas, fábricas de armas, arsenais. Só que eles cantam vitória por vários motivos. O primeiro deles é porque eles conseguiram trazer um certo protagonismo do grupo, que é considerado um grupo terrorista por diversos países, pela União Europeia, pelo Japão, pela Austrália, para dentro de Israel, de uma certa forma, né? Alguns árabes israelenses tomaram parte em protestos violentos, atacando judeus israelenses e tudo mais, sendo que é uma pequena minoria, mas ainda assim isso foi único e foi a primeira vez que Israel presencia esse tipo de ação. E eles conseguiram levar também uma certa violência para a Esplanada das Mesquitas, eles conseguiram causar transtornos aí, onde vocês estão vendo as imagens, na Esplanada das Mesquitas, conseguiram levar transtornos aí para a Cisjordânia também, e isso é a primeira vez que acontece que o Hamas consegue ter esse protagonismo. Eles estão tentando ganhar terreno da autoridade palestina como protagonista da política nacional palestina, o que não é benéfico para os palestinos, né? Porque o Hamas possui uma ideologia de não aceitar a existência de Israel em nenhuma parte da região, que levaria a constantes conflitos com o país e não a negociações para um acordo a qual os dois teriam que ceder para se aceitar. Na verdade, o entendimento passaria para a existência de um Estado palestino ao lado de Israel, para diminuir o conflito e a grande argumentação do Hamas, que acaba tendo adesão da população por essa situação indefinida que eles vivem, não é? Então, é isso. O Hamas, na sua carta de fundação, ele tem declarações, além de ser contra a existência de Israel, ele tem declarações antissemitas, racistas, de não aceitar não só judeus, mas assim, eles querem implementar um Estado islâmico na região da Palestina. Então, o Hamas ele faz parte de uma ideologia maior, que faz parte da ideologia da Irmandade Muçulmana, que é um grupo radical, fundado no Egito na década de 20, de 30, que é um grupo ilegal em diversos países árabes que tentaram ganhar o protagonismo da participação política, tanto no Egito, na Arábia Saudita, na Jordânia, na Síria, em outros lugares, e eles são ilegais em muitos países, muitas pessoas presas por tentar, através da violência, através do terrorismo, ganhar participação política e tentar, eventualmente, trazer estados islâmicos para o país. O Egito não tem uma constituição de obrigatoriedade islâmica, assim como a Jordânia também não, apesar de serem países mais conservadores. E o Hamas é a vertente da Irmandade Muçulmana em Gaza. Então, eles tentam trazer, através dessa visão radicalizada, a implementação de políticas, e isso inclui que a região inteira seja árabe muçulmana e que não exista nenhum tipo de espaço para a existência de uma entidade política soberana não muçulmana, no caso Israel, como entidade política do povo judeu. Agora, Joe Biden defende essa visão, inclusive ele promete ajuda agora para a reconstrução de Gaza, não é? Mas ele defende se estabelecer o Estado mesmo. Você vê alguma possibilidade de negociação nesse sentido? Entre Hamas e Israel, eu não vejo nesse momento nenhum tipo de abertura do grupo para qualquer tipo de negociação que chegue num resultado que Israel possa existir como um lar nacional do povo judeu, como um país democrático também de todos os seus cidadãos. Eu vejo o Hamas
continuando com cessar-fogo, se armando, aproveitando uma série de ajudas internacionais ligadas também a ajudas iranianas e corrupção, para continuar se armando, continuar também influenciando a população e fazendo ataques a Israel de formas esporádicas, não deixando que existam anos e anos de calma. E existem várias estratégias para tentar combater isso, que vai precisar de ajuda internacional, dos países árabes, dos Estados Unidos, de outras potências também, para que a população de Gaza também se coloque contra esse tipo de atitude do Hamas, para que ele possa ser dissuadido e possam, de uma vez por todas, fazer com que Gaza fique livre desse grupo que tomou o poder, a força, né, na faixa de Gaza em 2007. Ele teria de perder força política e apoio junto à população para que se pudesse avançar com negociação dos dois lados, né? Pois é, e as últimas pesquisas, apesar de não se saber ao certo se essas pesquisas são exatas ou não, as últimas pesquisas, e por isso é um dos motivos que dizem alguns analistas que o presidente palestino Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, cancelou as eleições porque ele estava com medo, na verdade, que o Hamas ganhasse boa parte do Conselho Nacional Palestino, que é o parlamento palestino, né, e fica em Ramallah. E se Hamas ganha as eleições e o Fatah, que é o partido oposto, que era o partido de Yasser Arafat, realmente fica mais enfraquecido ainda, o que aconteceria com as forças de segurança palestinas na Cisjordânia, os acordos passados assinados com Israel, o controle civil da população na Cisjordânia e até mesmo as relações do Estado palestino, mesmo que ele não exista na prática, mas como membro observante da ONU, em relação a outros países, uma vez que o Hamas é considerado um grupo terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos. Como é que o Hamas vai dialogar com esses países, ou como esses países iriam dialogar com o Hamas, no caso, se o grupo continua fazendo atos de terrorismo contra a população civil de Israel e aterrorizando a população civil da faixa de Gaza. Agora, André, por outro lado, Israel pode enfrentar a quinta eleição, né, num período muito curto, porque não consegue formar o governo. Você vê alguma perspectiva de formação desta próxima vez? Então, estava tendo perspectiva de formação antes da operação começar. Existia aqui algumas chances de grupos que não conversam necessariamente de forma natural, de se juntarem para tentar criar um governo de união nacional com várias ideologias que vão de esquerda a direita, incluindo partidos árabes. Só que depois da operação e diversas coisas que aconteceram dentro do país também, afastou essa opção por enquanto, enfraqueceu essa opção. Isso não quer dizer que o Netanyahu tenha se fortalecido. Existe um impasse político muito grande no país, já é a quarta eleição, em 2 anos eles não conseguem formar um governo. Nesse momento, o mandato está com o opositor ao Netanyahu, jornalista e já político veterano Yair Lapid. Ele provavelmente, na minha análise, não vai conseguir formar uma coalizão. O mandato dele vai expirar em 8 dias, vai para o parlamento, que vai ter 21 dias para escolher um dos 120 deputados que poderiam receber 61 indicações e assim formar um governo. E se isso não acontecer, uma quinta eleição seria convocada aí para meados de agosto, setembro, o que, na minha opinião, é o mais plausível, o que tem mais chances de acontecer. Mas tudo pode acontecer. Agora, a posição de Netanyahu em relação à pandemia, vacinação ampla que houve em Israel, que virou um exemplo, inclusive, para o mundo, não influenciou a posição política dele? Ajudou, sim, a fortalecer um pouco essa questão política, porém existem outras coisas que enfraquecem. Ele está enfrentando diversos casos de corrupção e de problemas jurídicos, de quebra de confiança, tráfico de influência, etc. e tal. Apesar de não existir nenhuma prova concreta ainda, ele está sendo julgado e cabe aos juízes decidirem o que vai acontecer com o destino dele. A imagem dele, realmente, para aqueles que são contra o primeiro-ministro, nem nada disso ajuda, nem mesmo a vacinação. E tem gente que ainda acha que a campanha dele foi falha em Israel pelo número de mortos, que alguns críticos dele em Israel dizem que foi muito alto para o número da população israelense comparado com outros países vizinhos de Israel. Em relação ao mundo, em relação ao que nós vimos no Brasil, em outros países
do mundo, realmente a campanha de Israel foi muito forte, né? Só que Israel também teve problemas econômicos, chegou a ter 30% de desemprego, Israel aplicou um dos lockdowns mais severos do mundo democrático e os protestos que aconteciam eram sempre da oposição, né? É muito comum que se um governo vai fazer o lockdown, a oposição vai ser contra o lockdown porque isso acaba afetando a economia, afeta pequenos empresários, e isso também aconteceu em Israel, porém, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar, oposto do que aconteceu no Brasil. Perfeito, ouvimos o André Laich, que é diretor executivo da ONG Stânio Ideas Brasil e especialista em Oriente Médio. André, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, obrigado a todos, boa noite.